ovelha você pode lembrar desde o princípio. Estas ovelhas que Noé teve suas ovelhas. Não estou falando de animal, estou falando de gente. Porque tem a ovelha animal, e que a natureza da ovelha animal está expressando que a ovelha humana deve ser uma boa ovelha. Ela é dominada, ela é guiada. A ovelha animal precisa de um pastor. A ovelha humana também precisa de um pastor. A ovelha animal, ela é guiada por um pastor. E a ovelha humana também é guiada por um pastor. E é um pastor só que guia a ovelha humana. Então, no tempo de Noé, nós temos Noé como um pastor que guiou as ovelhas. Para mim, Noé foi um homem valente. Ganhou muito pouca gente, mas ganhou muitas vezes o que nós não conseguimos ganhar. Noé ganhou a família. Noé ganhou a esposa, ganhou os filhos, ganhou as noras. E conseguiu fazer com que aquela família, como ovelha, ouvisse a sua voz e entrasse dentro da arca. Tudo mais, todos os homens e mulheres que existiam, todas as crianças, tudo morreram. Tudo pereceu. Não era ovelha de Noé. E só podia ser salva as ovelhas de Noé, porque a arca foi Noé que fez. Deus deu a metragem para ele e ele fez aquela arca. E quem pôde crer foi sua família. Os demais não creram. Então tem hora, meus irmãos, que nós mesmos como pregadores, nós não conseguimos o sucesso nem de Noé, que ele ganhou a família. Então, falando de nós também um pouquinho, pregadores, que tem hora que não temos o sucesso de ganhar a nossa família. Mas aqueles que ganharmos, eles são ovelhas do ministério de cada tempo, certo? Nós temos ovelhas hoje. Noé teve ovelha lá no princípio. Aí nós vemos a Abraão tinha suas ovelhas. E ele tinha tanto ovelha animal, como ele tinha ovelha humana. Ele tinha 318 servos, que eram como ovelha. O que Abraão falava, eles criam. O que Abraão dizia para fazer, eles faziam, porque eram ovelha de Abraão. Quero também ressaltar aqui que Abraão não era pastor de Ló. E Ló não era ovelha de Abraão. Mas Ló também era pastor. E Ló também tinha suas ovelhas. E a gente vê que cada um procura ter um sucesso como pastor. E Ló teve um sucesso mesmo como Ló, que não é o mesmo sucesso do Abraão, porque Ló não era eleito. Você vai na Bíblia, você vê São Pedro dizendo que Ló era justo. Aí você lê a mensagem de Mombrana e vê que o Mombrana diz só que ele não era eleito. Então não adianta a pessoa ser justa e não ser eleita. Agora tem pessoas que nem é justa e nem é eleita, mas elas fazem algum trabalho, elas também são pastores e elas ganham ovelhas igual elas. Então nós vamos notar pastores de Ló que chegaram a ter que separar dos pastores de Abraão.
porque estavam brigando, os pastores estavam brigando. Aí precisavam de uma separação. Mas vale a pena ser pastor de Abraão, ou ovelha de Abraão, melhor, do que ser uma ovelha de Ló. Tem muita gente que é ovelha de Ló. Mas Ló nunca conseguiu ouvir Abraão, porque Ló tinha uma percepção, uma visão diferente da visão de Abraão. Ló gostava da grandeza, da beleza, da fascinação, do encanto, enquanto que Abraão gostava das coisas simples, do mato, da relva, e totalmente diferentes suas naturezas. Mas eram parentes. Eu trago isso para vocês saberem que dentro de cada grupo existe os parentes que não são eleitos. Isso não quer dizer fisicamente. Eles não são eleitos. Parentes, que eu quero dizer, são aqueles que são ovelhas de Ló. E são parentes de um lado, mas não é parente do outro, porque não tem revelação como Abraão tinha revelação. Ló não tinha revelação. Ló começou com Abraão, teve que separar de Abraão. Assim como nós temos muitos Lós que já separaram do nosso ministério. Alguém está dizendo, mas você quer dizer que você é o Abraão? Eu quero dizer, não, eu sou Abraão. Amém. Eu tenho que ter segurança de que eu sou Abraão, eu não sou Ló. Entendeu? Eu não sou Ló. Eu não estou atrás de ganhar do fascínio, da grandeza, não estou atrás das pessoas para poder fazer um nome para dizer que eu tenho, não. As pessoas estão atrás da palavra, da mensagem, e eu, pela graça, tenho que pastoreá-las, certo? Então eu quero te afirmar que eu sou um Abraão. Eu sou um Abraão. Cada pastor podia ter esta experiência. Eu sou um Abraão. Não sou um Ló. Porque o Ló é o que divide, o Ló é o que sai fora. Não é o Abraão. Você vai na Bíblia e você sabe. Deus chamou quem? Abraão. Abraão quis fazer o quê? Quer levar o parente. E o parente são as pessoas boas que nós encontramos, os obreiros bons, os pastores bons que nós encontramos. Nós queremos também carregá-los conosco, levar ao nosso ministério, mas Deus chamou Abraão, não chamou Ló. Quem chamou Ló foi Abraão. Mas Deus tinha dito, separa de todos eles, de toda a sua família. É interessante que Deus fala para separar, mas o Abraão não conseguiu e carregou o Ló. Porque tem que existir estas pessoas, estes tipos de gente, dentro de cada ministério. E que aquele Ló se tornaria pastor de certas ovelhas que cria nele, porque eu sou pastor de quem crê no meu ministério. Quem não crê no meu ministério, tem outro pastor, certo? Se eles não crêem. E o meu ministério, como ministério do pastor Bispo, pastor Mendes, pastor Sinival, eu posso ir falando o nome dos pastores, né? Pastor Ivair, e vamos aí pensando pastor Sebastião, pastor Julião, pastor Orlando. Cada pastor tem o seu povo, tem as suas ovelhas, mas nós temos uma só doutrina, nós cremos numa só mensagem, nós damos um só alimento. Então as ovelhas do meu ministério e do ministério de cada pastor destes escuta a mesma mensagem e não tem problema. Não temos que dividir
E é isso que eles não gostam, porque eles queriam que nós também vivêssemos divididos, e quando vivemos unidos, eles acham que nós temos obra dos nicolaítas, porque estamos unidos. Eles deveriam entender muito bem que cada um de nós, e eles sabem disso, eles porque são perturbados, piores do que isso, eles são, porque pessoas que já viveram num ambiente, e sabe que tipo de ambiente é aquele, que é um ambiente que não subjuga as pessoas, que não quer ganhar todo mundo para si. Eles sabem disso, mas como são endemoniados, eles falam diferente. Eles dizem que é obra dos nicolaítas. Mas se eles permanecessem com aquele espírito que eles tinham quando estavam conosco, mesmo sendo falso, eles eram verdadeiros. Você sabe disso. Nunca manifestaram sua falsidade enquanto estava neste ministério, porque tinha um pastor. E agora, mesmo que eram bodes que davam com a cabeça e não ouvia, não obedecia, porque quantas vezes um irmão conversava com outro e dizia, mas o pastor diz para fazer assim, e ele dizia, mas eu não vou fazer assim. Ele já mostrava que era bode lá atrás, mas nós tínhamos como ovelha no nosso ministério, porque ouvia em parte a mensagem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Se no meu ministério tiver ovelhas que é de outro aprisco, de outro rebanho, que não é do meu, que crê diferente, eles vão ter que sair ainda, eles vão ter que manifestar a sua natureza. Esse espaço de tempo que Deus está dando para nós na terra, é para nós manifestarmos a nossa natureza, certo? Vamos manifestar nossa natureza. Então, todos estes que estão no nosso ministério, que estão em desacordo, meu irmão, minha irmã, aprenda uma coisa, quando você abre a porta para um que não é o seu pastor, você abriu a porta para um mercenário. Não é verdade? É o que Jesus diz, lê São João 10 para você ver. Você abriu a porta para um mercenário, você não abriu a porta para o pastor, abriu para um mercenário. Então o que acontece? Você é mercenário e ovelha de mercenário. Porque você deu ouvido a ele, você abriu a porta da sua casa. Tem uns que ainda pedem, acho que é quase pedindo misericórdia. Me convida para ir na sua casa, que eu vou falar para você, para abrir seus olhos, porque eu também ajudei a dar CD. Filho, o CD não funciona mais. Agora acabou o CD, você está falando de uma coisa lá de trás, quando você fez alguma coisa, mas não adiantou nada, porque aquilo não funciona mais. Tanto o CD não funciona como você também. Olha para você ver como a coisa acaba. Não funciona. Vai chegando a um tempo e Deus vai trazendo a mesma mensagem de outra forma, para que aquelas pessoas iludidas pelo ministério que elas tinham, elas têm que saber que não tinham nada, que o ministério delas não prestavam. Desde aquele tempo, quando as pessoas diziam, quando pegavam um CDzinho meu, diziam assim, isso daqui lembra lá como? Um disco voador. Dizer, um disco voador. Voou que nem ele também. Irmãos, simplesmente as pessoas deveriam entender, não eram do meu aprisco, não era do meu ministério. Eles ficaram um tempo dominados pelo espírito deste ministério, porque quando você está ali dentro, você é dominado pelo espírito, até o bode é dominado pelo espírito do pastor.
E o pastor põe as ovelhas para dentro e deita na porta para que nenhum lobo possa entrar. Agora, se você diz que é ovelha e deixa o mercenário entrar, para poder querer ter razão, porque estão fora do aprisco, estão fora do ministério, eles que quiseram, eles que jogaram fora. Como que você faz um trabalho e depois joga tudo fora? Isso prova que o seu trabalho é palha. Queimou o seu trabalho, era palha. O seu trabalho não é ouro. Não diga que você ganhou alguém para Jesus, porque o que você ganhou está com você, é sua ovelha, e eu não vou atrás dela, porque eu não sou mercenário. As minhas ovelhas estão atrás do meu ministério, daquilo que prego, e você, como mercenário, quer estar visitando estas ovelhas. Parece que a coisa vai pegando fogo, né? Mas eu só estava querendo dizer sobre a ovelha ouvir o pastor. As ovelhas ouvem a minha voz, disse Jesus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Elas não seguirão o estranho. O estranho é o mercenário, o estranho é aquele que estava dentro e era um lobo. Saiu fora e quer tomar alguma ovelha. Agora, se você é ovelha de lobo, que vá. Deus está te dando uma oportunidade de você fazer sua escolha. Estas pessoas, enquanto estavam no nosso ministério, elas eram boas pessoas. O que falavam, pregavam, quantas vezes nos consultava para poder falar igual nós mesmos, até chegar um ponto que aprenderam e não precisavam consultar nem Deus, e colocar na cabeça certas doutrinas que irmão Brana nunca disse, mas eles formaram uma doutrina, porque eles têm que ter ovelha. Agora você tem que saber de quem você é ovelha, que tipo de ovelha é você. Você está ouvindo a mensagem do dia, a palavra do dia, ou você é aquela ovelha, conhecida como ovelha que se rebelou contra seu pastor, e aí mostrou que você era lobo, que quando você rebela, aí você tira a capa, e a capa que você tinha era de ovelha, mas a natureza por dentro era de lobo. Esse é o problema que vivemos. A cada dia aparece tantas pessoas reclamando, não aceitando a palavra, achando que esta mensagem é errada. Não, nós somos do aprisco de William Branham. Nós não temos vergonha de falar isso, não. Somos do aprisco de William Branham, somos do aprisco de Jesus Cristo. Agora, o que era William Branham? Era a manifestação de Jesus Cristo no Oeste. Simplesmente isso, mas as pessoas não têm revelação para ser ovelha de um ministério daquele pastor. Então as minhas ovelhas ouvem a minha voz. As ovelhas de William Branham ouvem a mensagem de William Branham. Pode ficar em paz. Você diz, não, mas eu sou ovelha de Jesus. Aí você ouve Jesus. Só que Jesus disse que não podia falar nada dessas coisas que Branham falou. Está escrito aqui, certo? Jesus mesmo diz, eu tenho coisas para vos ensinar que vocês não suportariam. Mas quando vier o Consolador, o Espírito de verdade, e quantas vezes a gente pensa que o Espírito de verdade, o Consolador, veio só no Pentecostes. Não, aquilo ali foi para dar início a uma obra. O Espírito Santo trabalha durante 7 eras da igreja. Ele iniciou com Pedro e terminou com Branham. Foi o que o Espírito Santo fez. Mas as pessoas não dão ouvido àquela mensagem, não dão ouvido àquele pastor.
você pode ver se todos os crentes pudessem dar ouvido ao pastor que Jesus falou. Eu queria que você entendesse que Jesus nunca chamou um assembleano, um luterano, um wesleyano, um pentecostal, um da mensagem, e diz: olha, pastoreia minhas ovelhas. Jesus nunca chamou. Então eu tenho que procurar aquele que Jesus chamou. Mas Jesus foi atrás de Pedro, que tinha falhado com ele, diz que não conhecia ele na hora do apuro. E Jesus depois foi atrás dele. Você me ama, Pedro? O que Jesus quer saber é se você ama Ele. Amém. Você entende? Se você amar a Ele, Ele vai te dizer o que fazer. Tu me amas, Pedro? Ele gaguejou, porque ele sabia que tinha problema. Ele disse: vai que eu digo que amo Ele, vai falar que vai vir mais galo cantar e eu estou perdido. E não era isso, mas tu me amas, Pedro. Até que Jesus falou: tu me amas mais do que estes. Eu penso assim que Pedro deve ter pensado: como mais do que estes? Porque esses daí não fizeram o que eu fiz. Aí ele diz: tu sabes todas as coisas, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Pastoreia minhas ovelhas. Este é o tipo de homem que Deus escolheu. Teve problemas? Teve sim, mas voltou atrás, acertou. E Jesus fez dele um pastor. Cada um de nós temos fracasso, temos falha na vida. Mas se nós reconhecemos que falhamos e retornamos ao lugar onde falhamos e começamos de novo, então Deus vai nos perdoar e nos colocar naquele lugar que nós devemos estar, como pastor de suas ovelhas. Eu não estou aqui para pastorear, porque eu gosto de pastorear, eu sinto bem, eu estou cansado, na verdade. Estou pastoreando porque Deus me colocou nisso, porque senão eu nunca fui atrás de vocês. Vocês que vieram atrás da mensagem, vocês que ouviram e creram, vocês ouviram o quê? A minha voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. A minha voz é a mensagem do dia. A minha voz é Apocalipse 10, de 8 a 11. A minha voz é a revelação dos 7 selos, dos 7 trovões. A minha voz é o novo nome. Olha para vocês verem. Aquele que ouve a minha voz, quem é minha ovelha, ouve a minha voz, ouve a mensagem do meu ministério. Mas aí nós vamos encontrar um monte de gente aí, enredado, querendo tirar. Meus irmãos, vamos ficar em paz. Aqueles que for do meu ministério ouvir a minha voz, eles ficarão fiéis a esta voz. Se eles saem, é porque eles precisam de escutar outra voz. Eles não são deste aprisco. Encerrando aqui, eu pensei mais foi nisso, porque o que nós lemos, Jesus diz: eu tenho outras ovelhas, eu tenho em outro aprisco. Outro aprisco eu tenho, outras ovelhas que ouvirão a minha voz. E você sabe, ele já tinha suas ovelhas judias, as ovelhas que pôde ouvir a voz dele. Mas naquele dia que Jesus disse: eu tenho outras ovelhas, olha para você ver, eu tenho outras ovelhas. Sabe quem eram? Eram os gentios. Eu tenho outras ovelhas, porque aquelas ovelhas daquele dia ouviu a voz dele, que era os judeus ouvindo. E quem era? Poucos judeus. Era muita gente que tinha, mas poucos que creram. E os poucos que creram eram os judeus do ministério de Deus encarnado naquele dia. Mas Jesus diz: eu tenho outras ovelhas. Isso levou 2000 anos. Outras ovelhas. Se você tiver aquela luz que o irmão Brana
teve no seu dia de pregar o que pregou e de ver o que Jesus fez, que Jesus tinha suas ovelhas naquele dia e ele estava dizendo: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E quais ovelhas eram aquelas? Não eram ovelhas gentias, porque não podia. Ele diz: você sai pregando as ovelhas perdidas da casa de Israel. Essas eram as ovelhas dele, que ele veio. Mas logo ele diz: eu tenho outras ovelhas, e que vão reunir no meu aprisco, e estas também ouvirão a minha voz. Oh, sabe o que eu vejo? Eu vejo a encarnação de Deus lá no início, em Cristo, no Alfa, e vejo a encarnação de Deus aqui no fim, em Brana, no Ômega. Outras ovelhas, ovelhas que ouvem essa voz. Que voz? William Branham mesmo podia dizer: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, quer dizer, ovelhas do meu ministério, ouve a minha voz. E você deveria saber qual era a voz do profeta naquele dia. Não era a primeira e segunda etapa. As ovelhas teriam que ouvir a sua voz, que era a terceira puxada, a revelação dos 7 selos, mesmo que ele não podia explicar a uma pessoa, não diga a ninguém, ele não podia, mas ele tinha ovelhas naquele dia, deste aprisco final. São ovelhas. Eu tenho outras ovelhas. E aí Cristo veio através de William Branham, chamando nós. Deus através de Cristo, chamando os judeus. Cristo através de William Branham, chamando nós neste dia final, para esta mensagem. Por isso, isso daqui, vale a pena a gente crer e viver, obedecer essa mensagem. Aquilo que foi dito é verdade, é real. Escuta, mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e logo as arrebata, o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário, não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, das minhas sou conhecido. Agora Jesus chamou Pedro como ovelha para ele, mas também chamou Judas. E Jesus conhecia estas ovelhas do aprisco dele. Ele conhecia: você é um verdadeiro crente, mas você, Judas, é um filho do diabo, dentro do meu aprisco. No meu ministério, te escolhi, você andou comigo, você comeu comigo, bebeu comigo, você fez tanta coisa comigo, mas você vai me trair, você vai falar mal de mim, você vai me entregar para os sacerdotes. E foi isso que Judas fez. E não é isso que Judas faz até hoje? É o mesmo espírito. As pessoas morrem, aquele Judas morreu enforcado. Foi a 4ª cruz naquele dia, que Judas morreu enforcado. Mas agora, aquele espírito está em outros homens que não chamam Judas, fazendo a mesma coisa. E se nós fizermos a mesma coisa, somos Judas também. Se trairmos a revelação, se trairmos os 7 selos, se trairmos o novo nome, se trairmos a mensagem a qual Deus enviou para nós neste dia final. Você está tão certo de que isto é real, é verdade? Nós não sabíamos nada disso até o ano 2000. De 2000 para cá que ficamos sabendo. Mas não entrou só ovelhas, entrou lobos também. Não entrou gente só para o meu aprisco, entrou gente que teria que ter um aprisco separado, para poder ganhar pessoas que estariam sustentadas aqui com esta mensagem, mas que não eram ovelhas do meu ministério. Eu não tenho que preocupar. O meu ministério não é feito com maledicência. A gente está falando de coisa acontecida.
Entende? Estamos falando de coisa que as pessoas vivendo conosco foram boas. Não podemos negar, enquanto viviam conosco, estavam presas pelo espírito do ministério do dia. E elas não podiam rebelar, mas quando elas levantaram, e era tempo de rebeldia, porque enquanto não chega o tempo, você não rebela, tem que chegar o tempo. Quando chegou o tempo, se rebelaram. Assim, meus irmãos, essa mensagem não podia ter vindo a nós antes do ano 2000, nós não sabíamos dela. Ela veio no ano 2000, aí ficamos sabendo dela. Temos que ser agradecidos a Deus. Esse ministério forma gente que crê nos selos revelados. HM faz parte do nome de Deus. Oh, meu irmão, você vai dizer, como muitos já ouviram, e depois saiu pulando dizendo, o novo nome é Jesus. Ô ignorante, Jesus faz 2 milênios. Você deixou o diabo te enganar tanto, de você falar que o nome é novo nome. Jesus é nome, não é novo nome. E o que o profeta diz do novo nome? Ele está pregando Abraão restaurado, parágrafo 45, está falando do novo nome, Deus dando um novo nome a Abraão. E ele diz, HM faz parte do nome de Deus. Prega para o seu povo que Jesus tem HM, fala para eles, são cegos igual você mesmo, talvez eles crerão nisto. Mas se você ler a Bíblia, você sabe muito bem, não tem HM no nome Jesus. No nome Yeshua, não tem HM. No nome Yehoshua, no hebraico, não tem HM. No nome Jesus, que é o latim, não tem HM. Jesus, o grego, não tem HM. Sabe onde tem HM? Que é o nome de Deus, diz o irmão Brana? É em Brana que tem. HM faz parte do nome de Deus. Então, para quem tem revelação e é do ministério de William Branham, ele já sabe como fazer esta colocação, este ajuntamento. Se HM faz parte do nome de Deus, o nome de Deus é Branham. Isso é novo nome. Branham é o novo nome. Quando ele veio, ele manifestou o nome para os judeus. O meu povo saberá o meu nome. É o povo judeu. Era aquele povo que era do ministério dele. Mas ele tinha outras ovelhas. E essas outras ovelhas deveriam ouvir a sua voz. E essas ovelhas seriam do ministério de William Branham. Outras ovelhas é gentia. Tinha que ouvir esta voz de William Branham. E nós estamos aqui porque nós ouvimos a voz de um profeta. Não é a voz de um homem natural apenas, como vocês pensam. É a voz de um profeta que quando fala é a voz de Deus. Amém. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade, mais uma vez, de falar da sua palavra. Que esta mensagem possa encontrar guarida nos corações, porque aqui é onde nós encontramos outras ovelhas. Obrigado, Pai. Fazemos parte deste aprisco final de outras ovelhas que crê no ministério de William Marion Branham, que tem a revelação dos selos, dos trovões, do novo nome, que hoje estamos só repetindo o que o seu profeta falou há anos atrás. O nosso ministério é este, por isso eu creio que sou Abraão. E assim nós temos este povo que crê também, e crê que somos ovelhas de Branham nesse tempo final, e somos outras ovelhas, porque aquelas ovelhas do princípio eram judias, mas este final é gentil, porque o novo nome é gentil. Obrigado, em nome de Jesus Cristo. Amém.